vazão. Gente, tem alguns conceitos que a gente vai falar agora, né? Igual eu falei, nós da automação, da eletrônica, às vezes a gente deixa escapar um pouco isso aqui, mas a gente tem que aparar as essas lá, não pode errar isso aqui não, tá bom? Antes de fazer isso aqui, vou até fazer o seguinte, vou pegar meu digitalizador, não, vou fazer aqui mesmo, acho que eu consigo fazer aqui. Aqui, ó, eu tenho aqui um duto. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Então, nesse duto aqui, tá? Outra coisa, o pessoal fala assim, o Elton não fala cano e o Elton não fala tubo, né? Então, quero aprender a falar para vocês também. Engenheiro bom fala duto, tá legal, gente? Então, você é aluno de uma instituição federal de ensino, então não fala cano não, cano nunca, pelo amor de Deus, né? Cano não, cano é depósito de construção, tá legal? E tubo, não, digamos, o bonito mesmo é duto. Você fala assim, não, tem um duto aqui e tal. Aí eu falo, ó, o cara falou, né? São coisas que a gente vai aprendendo do jeito que falar, tá bom? Aprendi isso com o pessoal da mecânica. Então, nesse duto aqui, tá? Ele tá escoando um fluido aqui. Então, por que o fluido escoa? O fluido escoa, gente, porque ele vai ter uma pressão A, que tá aqui, e aqui vai ter uma pressão B. Tá? Quando a pressão A for maior que a pressão B, vai gerar aqui uma movimentação de partículas, né? No caso, o fluido. Então, o fluido, ele é qualquer líquido e qualquer gás. Tá legal? E essa é a definição de fluido no nosso curso e também em quase todos os lugares. Então, circulando o fluido aqui. Então, do mesmo jeito, né? Porque aí a gente aprendeu que vazão, que é o Q, né? Ele é volume por área. Escrever com o mouse não é fácil, não. Então, ele é volume por área. E também vai dar a mesma coisa de velocidade por volume por área, não, gente. O que é isso que eu falei aqui? De baixo, o que é área? Velocidade vezes a área, que é vazão. É volume por tempo. Ai. Falei aqui errado, desculpa. Que é tempo. Tempo. Então, né, litro por segundo. Então, tempo, né? Metro por segundo vezes determinada área. Então, a gente encontra vazão também. Então, olha só. Se a pressão PA é maior que a pressão PB, então vai haver uma vazão, ou seja, vai ter moléculas de um determinado fluido deslocando aqui. Esse fluido, ele pode, se ele for um fluido puramente perfeito, o seu deslocamento é nesse sentido aqui, é totalmente retinho aqui, ó. A gente fala que esse fluido aqui não tem viscosidade, tá? Né? Tipo assim, seria a situação, digamos, ideal, né? Mas todo fluido tem viscosidade. Então, essa viscosidade ele vai dar uma barriguinha aqui, ó, né? E essa barriguinha a gente consegue verificar aqui na parte central é onde nós temos a velocidade máxima e pressão mínima. Ao contrário que exatamente na parede, nós temos velocidade tendendo a zero com a pressão máxima. Tanto que a gente precisa de encontrar é a pressão estática quando a gente liga o manômetro aqui. Tudo que você aprendeu em circuitos elétricos, né, diferença de potencial. Então, aqui você tem diferença de pressão, do mesmo conjunto também. Ó. Então, ó, diferença de pressão, você analisa com a diferença de potencial elétrica, né? Do mesmo jeito que você aprendeu lá na energia mecânica, ó, energia potencial gravitacional, diferença de altura, diferença de pressão, diferença de potencial elétrico, tá? Então, quando você tem a vazão, você vai associar a vazão igual a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Coulomb por segundo.
ou seja, carga elétrica por segundo. Vazão você vai colocar lá, volume por tempo, ou seja, litro por segundo. Do mesmo jeito, sem problema nenhum, tá? Aí o que acontece? Bom, você aplica a tensão elétrica em cima de uma resistência elétrica. A resistência elétrica vai te gerar para você uma corrente elétrica. Aqui na vazão temos uma coisa semelhante. Quando você aplica uma diferença de pressão, você, num duto, você vai ter uma perda de carga. Tá? Então, a perda de carga seria o análogo da resistência elétrica. Tá legal? Se na resistência elétrica tem resistividade, né, que é a característica do material, aqui no caso da mecânica, você tem rugosidade, né, que seria essas rugas que ficam aqui. Aqui eu coloquei exagerado, porque o cano de PVC praticamente é liso. Se você estivesse colocando aqui uma anilha de brita, então você já veria as rugas. Tá? Ainda é um material rugoso, então ele depende da rugosidade. É tão interessante esse negócio da rugosidade, gente, que a gente lembra daquele caso do avião da TAM, que ele não conseguiu parar no aeroporto, né? Ele escorregou e caiu, inclusive, num hangar, não, numa... Acho que era um hangar mesmo. Não era hangar, porque no hangar não estava no aeroporto. Ele caiu lá perto da TAM mesmo. Foi uma coisa engraçada, porque bateu num prédio. Ele bateu, não foi prédio, não. Ele bateu. Prédio é uma coisa alta, não foi prédio. No final da pista. Mas foi prédio ali, Alberto? Não, ele bateu alguma coisa. Bom, tudo bem. Foi prédio, Elber. Foi um condomínio. O depósito, acho que foi depósito. Aí eu concordo mais com ele. Então, tudo bem, mas ele bateu alguma coisa. Ele não conseguiu porque o terreno, ou seja, a pista lá do aeroporto, ele estava com a rugosidade baixa por causa da chuva, entendeu? E quando eles foram fazer os laudos periciais lá, eles pegaram um aparelho chamado rugosímetro e passaram o rugosímetro na pista inteira e lá e verificou, ó, tá vendo? Ó, com água, a rugosidade foi de tanto para tanto, por isso que explicou que não tinha jeito de parar, etc. Eu estou falando que existe essa variável rugosidade. Tá legal? Vamos comentar isso aqui. No cano de PVC lisa aqui dentro, essa rugosidade tende a zero. Ela não é zero, mas ela tende a zero. Tá? Bom, agora vem uma outra pergunta. Tá? Que a gente está discutindo vazão. Tá? É possível, a nível de vazão, entrar um fluido aqui, por exemplo, a 10 litros por segundo e sair, por exemplo, 5 litros por segundo? A minha pergunta é, tem fundamento, pode ou não pode, um fluido entrar dentro de um duto, tá? E sair 5 litros por segundo? Sim ou não? Escreva no chat ou responda aí, por favor. Uai, pode. O Cleiton falou que pode. Quem discorda do Cleiton? Gustavo falou que pode também. Ninguém mais para comentar? O pessoal está com medo? Pode falar aí, gente. Sem problema nenhum. Aí, escreve aí. Acredito que não, acredito que sim. Ah, eu acredito, pode colocar. Não pode falar eu acho, não. Tira o achado da vida de vocês aí. Eu acredito que sim, eu acredito que não. E aí? Acredito que sim. Então tá, beleza. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Entrou 10 e saiu 15 litros por segundo. Quem acredita que sim e quem acredita que não? Escreva aí, por favor. Acredito que não. Acredito que sim de novo. Aí eu já acredito que não. Beleza.
Jair, acredito que sim. Bom, aí, beleza. Então vamos para as duas respostas, tá? O Cleiton, o diâmetro é o mesmo? Sim, o diâmetro... não, tá, o Cleiton, eu te falo uma coisa para você. Independendo do diâmetro, nossa senhora, independendo do diâmetro, pronto. Joga mais lenha na fogueira. Tá? Depende do ponto? Ó, que loucura, que interessante. Não, tá jóia. Então vamos lá. Então vamos explicar. Pessoal, né, existe a lei da conservação da massa, tá? E outra coisa, quando eu fiz a pergunta para vocês, eu perguntei fluido. A diferença de ambos mudaria a pressão? Então, tá. Então, presta atenção no que foi perguntado. Então, Alberto, eu perguntei fluido. Tá certo? Entrou um fluido a 10 litros por segundo, pode sair um fluido a 5 litros por segundo? Pode, porque o fluido é um gás. Então, o gás ele sofre efeitos de compressão e expansão, sim. Então, as duas situações podem para os gases, para os fluidos. Para os líquidos, o líquido sobe, mas isso aí é quem aprende mestrado, doutorado, diz que o líquido sobe uma pequena compressão lá, mas na engenharia isso é descartado, tá? Eu não estou querendo entrar, que talvez esse vídeo vai ser visto por algum doutor em mecânica, algum mestre mecânico, fala assim, o cara tá dando aula errada. Não, isso aí são coisas que a gente não vê na engenharia, não, tá? Então, quando a gente faz os estudos, a gente verifica o seguinte, então, como eu falei fluido, tá? Então, o fluido é gás. Então, gases pode sofrer efeitos de expansão e compressão. Então, se ao longo desse caminho aqui, a temperatura aumentou, diminuiu, acho que o pessoal lembra muito da equação Pivete, né? Ó. Vou colocar ela aqui, ó. Equação Pivete. Eu gosto dessa equação aqui, ó. Pivete, tá vendo aqui, ó? Pressão, volume, temperatura. Então, se houve algum fenômeno de aumento de temperatura, né? Aí, logicamente, vai haver uma compensação da parte da pressão e do volume, então ele pode expandir. Então, no caso aqui de 10 para 5, nesse caso seria, por exemplo, se a temperatura diminuísse. Se a temperatura diminuísse aqui, mesmo mantendo a pressão, né, automaticamente as moléculas tentam a comprimir mais, né, fica mais próxima da outra, o volume diminui. Porém, vamos entender que tem que ficar uma coisa constante, né? Se aqui entrou 10 litros por segundo a, sei lá, por exemplo, 1 mol, tá? O que é mol? Mol é aquela unidade lá do Avogadro, 6,023 vezes 10 a 23, alguma coisa. Então, se entrou aqui 1 mol, aqui também está saindo 1 mol também, tá? Então, o mol é o mesmo, tá, gente? Então, assim, se entrar 1 mol 10 litros por segundo, também sai 1 mol a 5 litros por segundo. Então, houve uma variação de temperatura aqui que tendeu a diminuir, né? Se entrou 10 litros por segundo, 1 mol, vai sair 1 mol, e se sair 15 litros por segundo, é porque houve um aumento de temperatura aqui, e isso aqui fez o gás expandir dessa maneira aí. Tá claro? Então, eu deixei, eu fiz a pergunta em relação ao quê? A fluido. Ficou claro isso aí? Sim, ficou. Tá bom? Tá? Não esqueça isso aqui mais não, tá? Porque nós da eletroautomação, e a gente tem que entender isso, porque nós temos que montar equipamentos. E a gente tem que entender, às vezes, os comportamentos das variáveis, como é que a coisa é feita, tá? Então, tá aí a explicação. Isso aí explica o princípio da lei de conversão da massa e da equação da continuidade, tá? Conceito de vazão, tal, vazão velocidade vezes a área. Já expliquei para vocês o que é vazão volumétrica e vazão mássica. Tá vendo? Ó, uma a gente vai utilizar para transporte, a outra para reação química. Tá? A aplicação para nós seria isso. Vamos direto ao que interessa. Tá? E existe a densidade, né? A relação entre as duas seria desculpa, densidade não, seria a massa específica. Eu falei densidade, não, seria a massa específica. Bom, vamos deixar aqui. Ó. Então, viscosidade, eu falei para vocês que é aquela propriedade do fluido, né? Escoar, tá? Então, por exemplo, a água tem uma viscosidade tendendo a 0, né? Porque ela escoa facilmente. Isso é diferente, por exemplo, do óleo de cozinha. Então, você pode ver o óleo de cozinha, você vai colocando pingo, ele vai demorando
a escoar, tá? Então, ou seja, o óleo de cozido tem uma viscosidade maior que o da água, tá? E se você imaginar agora petróleo, então o petróleo tem uma viscosidade ainda maior ainda que o próprio óleo de cozinha, digamos assim, tá? Então, essa capacidade de escoamento, existe um aparelho chamado viscosímetro, tá? Como é que funciona o viscosímetro? O viscosímetro mecânico é uma coisa muito simples, tá? Ele tem alguma medida lá, sei lá, por exemplo, você conta 1 litro, aí você coloca 1 litro desse produto dentro desse recipiente, aí você abre uma espécie de uma torneirinha, tá? E ele automaticamente ele liga um temporizador. Aí na hora que chegar o fluido, chegar exatamente lá no ponto final, né? Não é que tem que sair todo o líquido desse recipiente, não. Na hora que ele praticamente acabar boa parte do escoamento lá, né? Porque ele deve fazer um teste mais ou menos de 100% até 10%, até um determinado nível lá. Você para, aí te dá para você um número, você consulta a tabela e fala assim, ó, a viscosidade desse fluido aqui é tanto, 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 tanto. Isso é um viscosímetro mecânico, tá? Extremamente simples, tá? E a viscosidade, a gente tem ela absoluta ou dinâmica. A dinâmica é quando ele está em movimento e a absoluta seria pelo atrito interno lá da parede, do duto lá, tá? Nesse caso, a gente às vezes vai ter que utilizar os dois ali, tá? Mas tudo bem. Vocês aprenderam o número de Reynolds aí? Só para uma curiosidade aí, como é que é? Acho que acima de 2000 é um escoamento turbulento. Isso, então vamos lembrar aqui, tá? Era 2.300. Quando eu fiz engenharia, é o famoso número 2.300. Aí existem estudos agora que já colocam o número 4.000, acima de 4.000 é turbulento. Abaixo de 2.000 é laminar e entre 2.000 e 4.000 é indeterminado. Mas quando eu fiz mecânica dos fluidos, era o 2.300, tá? Feito pelo Reynolds lá. Então é essa continha matemática aí. Eu devo colocar um exercício desse lá no SCORM, lá de vazão, o pessoal já sabe como é que faz, tá? Então aqui, ó, 2.320, tá vendo? Quando eu fiz engenharia, era 2.300. Eu tive um professor tão bom de mecânica dos fluidos, né? O cara era muito bom. O cara era realmente excelente, tá? Bom, aí, bom, conceito de vazão dentro da tubulação. A gente tem ela, os comportamentos, né? Ó, ideal, real, laminar, turbulenta, compressível, incompressível, com viscosidade, sem viscosidade. Então, vamos só pegar uns conceitos aqui de curiosidade mesmo, tá? Pra gente verificar. Então, aqui, ó, vazão ideal real. Então, eu comentei para vocês igual no início, ó lá. Fluido não viscoso, ele teria uma vazão desse jeito aqui. O fluido viscoso, ele tem uma barriguinha, tá? Então, aqui a parte assim, a gente vai ter a viscosidade dinâmica e aqui a gente vai ter a viscosidade absoluta. Tá legal? Isso aqui é importante porque tem certos dispositivos que a gente tem que utilizar justamente esse ponto aqui de medição, tá? Um exemplo desse seria, por exemplo, o tubo de Pitot. Tá? O tubo de Pitot, que inclusive é o que faz a gente encontrar a velocidade do avião. Tá? Então a gente vai discutir o tubo de Pitot já na próxima aula, com certeza, ou daqui 2. Como é que funciona o tubo de Pitot? Tá? Aí você vai ficar, faz isso aqui e tal, aí ele pode variar uma resistência, uma capacitância, vai lá, manda e você encontra a velocidade do avião lá eletronicamente, tá? Então vamos guardar isso aí com certeza. Vazão laminar turbulenta e depende do número de Reynolds, tá? Aqui tem um desenho melhor, aqui ó, tá vendo? Ó, laminar, o fluido tá passando bonitinho, tá vendo? Ó? Porque esse número aqui dá abaixo de 2.000, né? Seria a relação do diâmetro, a velocidade e a viscosidade do fluido. Quando esse número passa de 4.000 em relação matemática, ele vira uma bagunça, tá vendo? Ó? E aí o que acontece? Nós vamos aprender a criar dispositivos que ele é capaz de achar a vazão em sistemas turbulentos. Por exemplo, o medidor eletromagnético de vazão, ele funciona em sistema turbulento. Tá? Também funciona em laminar também, mas o mais comum dele seria o turbulento. Tá legal? Tem dispositivo que só funciona em laminar, então aí você tem que tender para fazer a eletrônica dele funcionar no sistema laminar. Então a gente também tem que discutir isso também. E existe aquele que está acima de 2.000, abaixo de 4.000, ele começa a querer ficar turbulento aqui, tá vendo? Então é o que a pessoa chama de região indeterminada,
tá? Alguns autores colocam isso aqui, tá? Vazão instável, não precisa saber, tal, uniforme, tal, vazão volumétrico, máximo já expliquei, pode ir. Compressivo, um é do gás e outro é do líquido, tá legal? Então, entendendo que na engenharia, né, a gente admite que um é compressível e o outro não é, tá? Aí, quem estiver vendo esse vídeo aí no mestrado, doutorado, me perdoa, mas eu estou dando aula para engenharia aqui, tá bom? Existe também uma curiosidade também, né, aí não cabe a gente ficar discutindo que não tem como um fluido escoar na faixa de 100 metros por segundo, né, por causa da altíssima pressão requerida, tá? Então, por isso que o pessoal explica que o líquido é considerado incompressivo, tá? Então você não consegue gerar uma vazão de 100 metros por segundo de um fluido, tá? Seria tão forte que não teria jeito, tá? E pelo que eu fiquei sabendo também, não tem jeito de um fluido chegar aqui, ó, a diferença de pressão essencial entre o fluido compressível está na velocidade do som, né? O fluido incompressível, a propagação é praticamente instantânea, tá? Então, em um fluido compressível, a velocidade é finita, tá vendo? Então tem essas relações aqui. Mas isso aqui é uma questão de montagem, na parte mecânica. Só de curiosidade, não vou esquematizar isso aqui, não. Vazão rotacional e rotacional, porque às vezes o fluido ele gira no sentido e depois ele muda o sentido dentro do duto, tal. Para nós da instrumentação eletrônica, isso é contornável, sem problema nenhum. Bom, isso aqui tem que saber. Vazão monofásica e bifásica. Então, a gente aprendeu lá na química, substância simples, substância composta, mistura composta, mistura monofásica e bifásica também, né? O composto. Então, o que acontece é o seguinte, a vazão monofásica é aquela que você vê um único produto. Então, a vazão monofásica seria, por exemplo, a água. Tá? Você também uma vazão da água. A bifásica seria a água com, por exemplo, óleo cru, né, da Petrobras passando por cima. Então, você está vendo as duas vazões. Então, e aí, ambas têm viscosidades diferentes, entendeu? Então, aí tem que verificar se você vai achar o da água ou você vai achar o do óleo. Porque aí tem que verificar, ou você vai fazer um sistema que vai tirar um em relação ao outro para depois você encontrar a vazão correta mesmo. Tá? Então, isso seria a vazão monofásica e bifásica. E ela bate até com a vazão multifásica. Entendeu? Porque aí ela teria mais elementos. Teria bolha, água e óleo cru. Tá? Então aí, cada uma a sua relação, é melhor resolver o problema mecânico primeiro, para a gente não consegue totalmente resolver as coisas eletronicamente dizendo. Tá? Bom, aqui terminou a parte de vazão, tudo certinho, tal. Aí, unidades de vazão, tá vendo? Metros cúbicos por segundo, litro por hora, metro por segundo, litro por segundo, e massa, vazão mássica, quilo por segundo, quilo por hora, tonelada por hora. Bom, então a aula de quinta-feira, a gente vai aprender os medidores de carga variável. Então a gente vai aprender primeiro placa de orifício. Não, primeiro eu vou explicar para vocês o que é pressão diferencial. Como é que os caras imaginaram a coisa. Que também são brilhantes. Os caras são inacreditáveis como é que os caras pensaram nisso. Aí depois eu vou explicar a placa de orifício, o venturímetro e o tubo de Pitot. E esses dois aqui eu posso até fazer um comentário certinho. Tá? Então a aula de quinta-feira vai ser isso. Se sobrar um tempo, aí eu passo uns vídeos. Eu tenho uns vídeos muito sofisticados de como é que funciona. Eu até vou dar só uma espiada para vocês aqui. Se sobrar um tempo, aí eu passo o Rotan. Aí a gente já cai na eletrônica. Que a gente vai aprender o medidor eletromagnético de vazão. Né? O medidor ultrassônico. O medidor Coriolis, entendeu? Estamos aqui, curso de Engenharia de Controle e Automação, Campus Betim, Instituto Federal. A gente vai discutir agora a aula de sensores de vazão. A gente vai começar com pressão diferencial. Então vamos projetar uma telinha aqui.
Bom, pessoal, é o seguinte. Ué, cadê o negócio? Estava aqui agora, sumiu. Deixa eu ver aqui. Tá. Nós temos que discutir essa parte de pressão, de vazão, né? A gente vai discutir agora a parte de vazão. E eu tenho que passar uma teoria do que é pressão diferencial, tá? Quem quiser acompanhar, aí tá na página 82, tá? Para a gente poder esquematizar aqui certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui um duto. Então, vamos fazer um desenho aqui de um duto. Aqui um duto. Então, perguntas fáceis aí, ó. Vamos lá, o pessoal vai participando aí, não fica com vergonha não. Por que que o fluido escoa? Por que que o fluido escoa? Pode falar. Viscosidade? Não, não é por causa da viscosidade, não. Lembra de quando você for associar vazão, se associa do mesmo jeito com circuito elétrico. Tá certo? Seria pela diferença de pressão? Muito bem, você tem uma diferença de pressão, certinho. Então você tem aqui uma pressão PA. Ela tem que ser maior do que a pressão PB. Tá? Quando a pressão PA for maior que a pressão PB e aplicado num fluido, tá certo? Você vai ter um escoamento, você vai ter uma vazão ali, tá? Bom, então vamos agora nos situarmos numa época que não tinha computador, não tinha calculadora, né? Vamos colocar lá 200, 300 anos atrás, porque os estudos de pressão diferencial são bastante antigos, tá? E aí, aí vem a grande pergunta, né? Então, vamos fazer uma ideia aqui, uma boa, tá? Esse desenho que eu coloquei desse duto aí, tá? Faz de conta que esse duto aqui, ele tenha 2 metros de comprimento, tá? Tá aí esse diâmetro aí, imagina aí, ó, na frente do computador, projeto na parede aí, tá? Então eu não sei qual que é o tamanho do seu quarto tem 3, 4 metros, mas projeta então a seguinte situação, tá? Então, coloca uma parede que tiver no seu quarto aí, imagina um duto, tá? Um duto de 50 milímetros, 500 milímetros, 500 milímetros, 500 milímetros, imagina um duto de 500 milímetros passando na frente, tá? Encostado na parede, tá? E está escoando um determinado fluido lá dentro. Pode ser um gás, um líquido, não interessa. Está escoando um fluido lá. Pergunta. Pergunta aí. Nunca o acho, né, gente? Acredito, né? Então, se em PA, tá? Então, imagina você dentro do seu quarto, tá escoando, e essa vazão é rápida, tá, gente? Não vou falar para você que ela está chegando na velocidade do som, não. Mas ela é bem rápida, tá? Imagina que na entrada, né, lá no cantinho da parede, lá, essa pressão aqui é 10 PSI. Aí, ó, 10 PSI. Pronto, tá aí o 10 PSI. E imagina no quarto aí, né? Vamos colocar o quarto aí de 3 metros, 4 metros, tá roduto lá. E na outra ponta lá do quarto, lá, do seu quarto lá no canto lá, tem o PB. Queria que o pessoal escrevesse aí. Quanto que você acha que deve ser o valor de PB? Nas condições do seu quarto, tá? Uma vazão aí. Sei lá, vamos colocar aí 10 litros por segundo. Pode ser, uns 10 litros por segundo aí. Quanto que você acredita que é o valor de PB? Pressão PB. Pode escrever no chat aí. Imaginando que PA vale 10. Tá? Entenderam a pergunta ou ficou meio complicado aí? Ou vocês ainda estão imaginando o duto na frente aí da parede do quarto de vocês aí? Como é que é?
Tô na linha? Caiu? Como é que é? Opa, chegou mais gente aí, ó. Pessoal, caiu a linha aí? Como é que é? Me ajuda aí. Ixi. Caiu não. Ah, tá. Estão pensando aí, gente? O Elton só faz umas perguntas diferentes, né? Digamos assim, ó. Ou alguém não entendeu a pergunta, quer que eu faça de novo aí? Eu acho que como é que é? Eu gostaria que você fizesse a pergunta de novo. Na verdade, eu não ouvi, eu tava. Ah, tá. Então vamos lá de novo. Então aqui, ó. Imagina então, Alberto, você tá no seu quarto aí, na sala, eu não sei onde é que você tá. Então você imagina a parede que tá aí no seu quarto aí, não sei, nessa sala aí. Eu não sei se ela tem 3, 4 metros, mas vamos colocar, sei lá, 3 metros, tá? Então imagina um duto, tá? Um duto lá de 500 milímetros, mais ou menos, seria 50 centímetros, a gente adota o milímetro, né? Ele tá encostado lá na parede e tá passando um líquido, um fluido dentro dele. Sei lá, 10 litros por segundo. Né? Seria o quê? 10 caixas d'água. Não, 10 caixas de leite por segundo. Tá bom, pode ser isso aí, não tem problema não. Só que no canto lá da parede, se você medir a pressão estática dela, a pressão estática dela vai marcar 10 PSI. E aí, o que você falasse para mim? Quanto que você acredita que seja a pressão PB? A que está lá no outro cantinho, lá da parede, lá. Quanto você acha que ela foi, mais ou menos? Porque para que haja o escoamento, a pressão PA tem que ser maior que a pressão PB. Se não existe a diferença de pressão, não vai haver vazão. Aí eu te faço a pergunta, quanto que você acredita, né, que nos moldes que eu falei aqui, será a pressão PB, mais ou menos? Melhorou? Entendeu, Alberto? Melhorou aí? Como é que é? Entendi, mas é que você falou assim, ó, a pressão PA, a pressão estática PA é 10 PSI. Isso. E aí, E a- qual pressão PB que você tá querendo que eu quando você acredita, você não você acreditar, é para você chutar dentro de uma lógica, né? Quando que você acredita que vai ser PB mais ou menos aí? tô pensando aqui? Então tá. Então, o pessoal já vai. Leandro, qual que é a sua resposta? Acredito que seja 9. 9. Tudo bem. Então vamos colocar o 9. Tá aqui o 9. Eita, 9 bonito esse aqui, né? Tá aí o 9. Jair, você entendeu a pergunta? Você tem alguma opinião aí? Como é que é? Professor, na verdade, se você puder repetir a pergunta aí. A pergunta é o seguinte: para o fluido escoar dentro de um duto, tem que haver uma diferença de pressão. Então a pressão PA tem que ser sempre maior que a pressão PB. Então eu falei, gente, imagina a seguinte situação hipotética. Você está aí no quarto da sua casa, ou na sala, eu não sei onde é que está o seu computador aí. Então você imagina um duto de 500 milímetros, ou seja, de 50 centímetros de diâmetro, e está lá passando da parede, exatamente aí da sala, do seu quarto lá. E está passando 10 caixas de leite por segundo. 10 litros por segundo. E aí você foi lá e mediu a pressão estática lá no canto esquerdo da quina lá da sala lá, você vai lá e mediu lá 10 PSI, a pressão estática. Aí eu tô perguntando, quanto que você acredita, mais ou menos, que deve ser a pressão no outro canto lá, que seria a pressão PB? Logicamente, é só para ter uma ideia, né? Então, na opinião do Leandro, seria 9. Tá? Você tem 10 num canto ali e o outro canto vai para 9. Qual que seria a sua opinião? Sinceramente, eu acredito que vai ser um valor assim, 8 ou 9, próximo do Leandro mesmo. Né? Vou colocar Tá. 8 para não ficar igual. Então tá, você colocou 8 aqui, beleza. Gustavo Rodrigues, sua opinião. Gente, não é para acertar não, a gente tá conversando. Oi. Eu concordo com os meus colegas de estar entre 8 e 9. Eu chutaria, tipo, se fosse para eu
chutar um valor, eu chutaria o 8, por exemplo. O 8, beleza. Gustavo Oliveira, sua opinião. Então, vou marcar aqui que já teve uma vez aqui do 8 aqui. Olha, eu acredito que não deve variar muito de 10 PSI, não. Então vou, sei lá, 9,5. 9,5. Beleza. Aí uma opinião que é o 9,5. Cleison Cora, quanto que vai dar? Quanto você acredita? A mesma. Você acha que é 10? Mas se tiver no mesmo nível, nunca acerto isso, mas para chutar, eu chuto a mesma. Tá, então aí nesse caso eu tenho que falar para você. Se tiver no mesmo, não tem vazão, né? Porque uma tem que, a PA tem que ser maior que o PB, senão o fluido tá parado. Tá certo? Então, se para que haja o escoamento, tem que haver uma diferença de pressão. Que existe. Tá. Porque tem uma fonte a mais abaixo, talvez a gravidade vai puxar, mas no mesmo nível vai te mudar a pressão, você pegar o mesmo ponto. Sim, com certeza, né? Tem que ter diferença, tem que ter, com certeza, né? Se existe essa vazão aí que você falou, né, 10 litros por segundo, então tem que ter uma diferença. Tem que ter uma diferença. Aí eu tô te perguntando quanto que você acredita que seja. Tem colega que você achou que é 8, tem colega que você achou que é 9, outro achou que é 9,5. Quanto que você acredita? O 10 não pode ser. Se o 10 for igual, o líquido está parado. Tá? E aí você faz a ação da gravidade? Não, a gravidade também gera diferença de pressão também, de acordo com a teoria de Stevin, né? No caso estático, mas em movimento chega outro teorema aí. E aí? Alguma opinião? Então, enquanto o Gleice pensa aí, vou melhor. Gabriel Ribeiro, e aí? Gente, não precisa ficar com vergonha de errar, não, gente. Não pode ficar com vergonha. Com certeza menor que 10. Não. Qual que é o valor, pô? Vamos de 9. 9. Então tá bom. Tem um... Ah, tá. Segundo 9 aqui. Tem 2 9 aqui. Vamos ver. Frederico, sua opinião. Tô com os feras aí, 9. 9. Então o terceiro voto aqui no 9. Arthur Carlos, o que você acredita? 9 também. Quarto voto pro 9 aqui. Beleza. Alberto. Acredito que seja próximo de 8,5. 8,5. Então vou colocar o 8,5 aqui. Beleza. Cleison Coro, só falta você. Pô, tô tentando achar a fórmula aqui, não acho não. Não, tem uma fórmula aqui que eu já até encontrei, mas seria... Bom, gente, resolve o trem logo aí. Quanto que você acha, Gleice? Não, a gente não pode chutar sem fórmula, não. Engenheiro não. Não, lógico que pode. O engenheiro também deduz. Não, engenheiro... não tem ideia. Não, coloca, dá opinião aí, gente. O engenheiro deduz também. Como é que é? 9,9. 9,9? Cara, você acertou, bicho. Olha só, tá vendo que coisa legal? Você deu 9,9. Ó, gente, com certeza é 9,99 e vai seguindo. Aí. Entendeu? Gente. Aí o pessoal fala assim, mas, Elton, por que é isso aqui? Gente, então... mas aí se tiver entrado, sai, mas tá bom. Gente, o ponto em questão é o seguinte. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A diferença de pressão, ela consegue gerar uma determinada vazão, tá? Então, o que acontece é o seguinte, né? Então, se o duto que tiver aí for, por exemplo, um duto com pouca rugosidade, né? Por exemplo, o cano de PVC, mais ou menos, aquele cano de branco lá, ou nesse caso já que seria marrom lá, nós vai dar um trem mais ou menos aí, um é 10 e outro é 9,99. Com certeza, eu tô falando os valores assim, medidos na frente da sua casa aí, ó, mais ou menos. Se aí o negócio tiver uma rugosidade, né, que aí digamos que esse duto lá seja de concreto e tal, aí pode dar de 9, 9,5 e tal, com certeza isso deve acontecer. Então, gente, essa característica, né, que a pressão estática ela varia
pouco, mas é o suficiente para gerar uma vazão. Olha que coisa interessante, entendeu? Essa ação de diferença de pressão, ela medindo, ela praticamente é quase constante, entendeu? Ela não é constante, ela está diminuindo. Porém, deveras, todavia, o que acontece? Ela é difícil de medir. Então, imagina os caras lá, 200 a 300 anos atrás, que eles estavam querendo encontrar, começar a estudar a vazão. Eles queriam estudar a vazão. Falaram, pô, eu tô afim de estudar isso aqui, eu acho legal, fluido escoar, não sei o que e tal. Mas, gente, como é que eles iam estudar a vazão se a variação que tinha no laboratório dele lá, onde ele estava, a variação era praticamente mínima? Ele não tinha instrumento para isso, seria o mesmo que medir a diferença de potencial em um fio. Arthur, que ótimo seu comentário aí, cara. Exatamente. Medir uma diferença de potencial num fio. Você falou uma coisa, parabéns, cara. É isso mesmo. Sua comparação tá perfeita, cara. Entendeu? Então, não tem jeito. Os caras falaram, bom, então não vamos estudar vazão, então isso não ia existir carro, não ia existir motor, entendeu? Os caras não tinham jeito, porque eles precisavam de estudar. Então, a gente sabe que o negócio existe, que o negócio escoa, mas não tem jeito de estudar. Por quê? Nós estamos aqui em 1700, 1800 alguma coisa, e a gente não tem instrumento eletrônico. Instrumento eletrônico tem agora, século XX, século XXI. Você vai lá, compra e encontra os valores que tem os caras. Não tinha eletrônica, gente. Imaginar que tudo era mecânico, cara. Né? Bom, foi aí que o cara teve uma ideia impressionante. Impressionante, né? Então vamos contar agora a ideia do caboclo aí. A gente sabe que a vazão, ela é velocidade vezes a área. Né? Também pode ser o volume, né? Que o volume seria tipo o metro cúbico, né? Dividido pelo segundo. Só que quando a gente vai estudar pressão diferencial, a gente tem um outro tipo de vazão aqui, ó. Que ele é um tal de K, raiz quadrada de ΔP. Tá? Como é que o cara provou isso aqui? Não é o objetivo do curso de automação, mas a regrinha é isso aqui. E o nosso ΔP, o que é o ΔP? Ele é o PA menos o PB. Tá? Então, olha só. A subtração de PA menos PB, tá? Sua raiz quadrada multiplicada por um K. Esse K aqui é um cálculo que o engenheiro especializado em hidráulica, né, um engenheiro, pode ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, ele vai lá e é um K que ele calcula lá pela rugosidade, pela viscosidade, pelo diâmetro. Então, o cara vai lá só, esse K aqui desse duto aqui vale tanto. Pronto. Tá? Se esse valor é alto ou é baixo, não sei quanto que é, mas esse K, o engenheiro, nessa parte lá, que é especializado em vazão, né, essa parte de hidráulica lá, o cara sabe calcular esse K. E aí ele gera esses Ks aí, então cada duto tem um K, por exemplo, assim, é mais ou menos assim. Tá? Cada duto tem um K. O de aço tem, ou a manilha tem o K dele, e depende do diâmetro, tal, foi feito isso aqui. Mas quando você joga uma diferença de pressão, você tira a raiz quadrada dessa diferencial de pressão e multiplica por esse K, você encontra vazão lá. Se é metro por segundo, litro por segundo, não sei, porque isso depende do K projetou lá. Mas uma coisa é óbvia. Se o PA vale 10 e o PB vale 9,99, esse número aqui é extremamente pequeno. Tá? A raiz quadrada desse número pequeno vai fazer ficar menor ainda. Melhor, ele fica pequeno ainda, né? Na verdade, tem um comparativo diferente aqui. Então, o que os caras tiveram a ideia? Eu falei assim, então eu vou cortar o duto aqui, eu vou colocar aqui uma placa, um orifício. Tá? Então, se eu chegar e for olhar o que está acontecendo, né? Eu teria aqui
uma chapa. Não consigo fazer o trem redondo, viu, gente? Né? Mas ela teria um orifício aqui. Tá? Esse orifício está aqui, a gente está verificando aqui. Bom, o que vai acontecer nessa coisa impressionante aqui? Né? A vazão está vindo aqui, toda feliz da vida, né? Vamos escoar. O importante é escoar aqui, ó. A vazão está vindo aqui e tal. E aí ela vai se dar de encontro exatamente nessa obstrução aqui, ó. Tá vendo essa obstrução aqui e tal. E aí o que acontece? Ah, aqui eu tenho uma área muito grande, aqui eu tenho uma área pequena. O que vai acontecer com o fluido na hora que chegar nesse orifício aqui? O que vai acontecer, gente? Pode falar no portuguesão mesmo, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Pressão vai aumentar? Vai aumentar. Aí, o Arthur falou que vai aumentar a velocidade. Quem falou que vai aumentar a pressão? Como é que é? Como é que é? Tal. Quem falou que a pressão aumenta? Cadê aí? Pode falar aí. Quem que é? Fui eu, mas realmente vai aumentar a velocidade. Ah, tá. Então, uma pergunta fácil. Por que a pressão não aumenta? Gente, não fica com vergonha, não. Você fala assim, não, o Elcio vai fazer umas torturas de mecânica, porque você fala assim, gente, pior que é verdade mesmo, cara. Entendeu? Por que Para ter essa vazão, esse fluxo aí, a pressão tem que diminuir. Perfeito. Aí você acabou de responder. Então, logicamente, vai gerar um esguicho aqui, não. Vai esguichar isso aqui, ó. Vai esguichar isso aqui, ó. Então, esse esguicho que vai fazer aqui vai fazer a velocidade aumentar, porque ela vai ter que compensar exatamente tanto de massa, de fluido que foi interrompido aqui. Então, se ele tem que sair muito rápido aqui, a velocidade aumenta e a pressão cai. Tá? Então, olha só o que ia acontecer antes. Sem esse orifício aqui, o que nós tínhamos antes aqui? Nós tínhamos um gradiente hidráulico assim, ó. Era tipo uma reta. Então aqui era 10, aqui era 9,99. Com o orifício que a gente fez aqui, olha o que vai acontecer. O fluido vai vir aqui, ele vai bater. Então agora vamos colocar o outro aqui, ó. Ele vai vir aqui e dá uma subida, porque ele bateu aqui. E na hora que ele sai aqui do esguicho, ele diminui radicalmente a pressão. E depois volta aqui tudo estabilizar, né, gente? Volta tudo estabilizar aqui e fica o normal. Aqui gerou uma coisa chamada ΔH, que é a minha perda de carga, né? Gerou uma perda de carga aqui, um ΔH aqui, ó, perdeu, ó, né? Mas agora, olha só que detalhe interessante. Antes da entrada do orifício, eu tenho aqui um ponto de pico de pressão e logo depois, aqui, exatamente por causa, se eu colocar uma tomada aqui, né, uma tomada de medição aqui e uma outra tomada de medição aqui, nesse ponto aqui deu uma pancada, tá vendo? Tava vindo todo normal e vai lá e toma uma pancada. Esse ponto tá medindo aqui. E logo depois que ele saiu, o que acontece? Que aumenta a velocidade, esse pedaço que fica até meio sem matéria, né? Ele fica meio vazio, tá subindo um esguicho aqui, ele não vai ocupar aqui tudo aqui, não. Aí a gente vai verificar que tem que ter uns formatos para melhorar isso aqui. Mas o que vai acontecer? A pressão cai. Olha, então agora eu tenho um ΔP aqui muito mais fácil de calcular na minha equação, ó. Porque antes eu tinha o quê? Eu tinha 10 e 9,99. Agora eu vou ter, sei lá, um 12 e um 5. Então eu gerei uma perda de carga, né? Infelizmente você teve que gerar uma perda de carga aqui, né? Porque agora perdeu, ó. Gerou uma perda de carga agora. Mas agora eu posso medir essa perda de carga. E eu medindo essa pressão de carga aqui por um manômetro diferencial, né? Ou eu coloco um manômetro aqui, outro manômetro aqui, aí eu jogo isso na equação. Foi assim que os caras começaram a poder estudar pressão. Fizeram a pressão diferencial. Então aqui está, no caso agora da apostila, né? Mostrando, olha lá, a pressão original foi do jeito que eu desenhei para vocês. Olha lá, o negócio era normal, era praticamente constante. Ele não é constante, é 10 e 9,99. Igual a gente estava verificando. E aí, quando chegou nessa recessão, ele deu uma pancada e na hora que ele saiu, aumentou a velocidade drasticamente, a pressão diminui e depois ele gerou essa perda de carga. Mas agora gera aqui um ΔP que dá para medir, ó.
Vamos verificar aqui, ó. Então aqui tem uma amostra que seria feita num laboratório. Tem esse desenho aqui que eu acho muito bom e tem esse outro aqui que eu acho melhor ainda, né? Aqui tá até mais interessante. Então tá mostrando aqui, né? Se fosse colocado, por exemplo, vamos imaginar que tivesse aqui uma água, vamos falar água mais fácil para todo mundo aqui, né? Então se tivesse água escoando aqui, olha lá, tá vendo? Você estaria enxergando ó, a pressão igual. Se a gente colocasse mais dúvidas aqui, ó, só depois que você andasse lá uns 10, 20 metros, você ia começar a ver umas minúsculas diferenças de milímetros de coluna d'água lá, ó, quilômetros, aí que você começa a enxergar o que está acontecendo. Caso contrário, você está vendo que está tudo constante. Ó. E aí, na hora que ele chegou, bateu, ele deu uma aumentada, né? Esse gradiente hidráulico aumentou um pouquinho. Aí ele sai automaticamente, né, para esse esguicho, né? Exatamente para esse furo que aconteceu, orifício, a pressão cai drasticamente e depois ela recupera. Então, daqui para cá, houve uma perda de carga. Tá? Mas agora ele consegue medir. Né? E aí isso é visto quando o pessoal fez aula de fenômeno de transporte, verificou que existe uma diferença numa coluna de mercúrio. Né? Isso que o pessoal fazia antes. Então, essa diferença na coluna de mercúrio, o cara sabia qual a densidade do mercúrio, sabia lá que 760 milímetros de mercúrio é igual a uma atmosfera, né, tal. E aí o cara calculava, ó, a diferença de pressão é tanto, joga aqui no CAD isso aqui, então a vazão aqui é tanto. É assim que o pessoal começou a fazer no início. Tá? Tem esse desenho que eu acredito que ele seja melhor, tem esse aqui um pouco mais singelo, mas é praticamente a mesma coisa. Você mostra que primeiro dá uma batidão grande, depois cai, e depois ele atualiza e vai ficar constante de novo aqui. Tá? Que é o que está mostrando aqui. Perfeito, gente? Sim ou não aí? Como é que é? Entendido. Sim. Aí, o que isso tem a ver com eletrônica? Você fala assim, pô, essa matéria é muito louca, cara. Você começa a tacar mecânica e depois você volta para a eletrônica. Pois é, então o que acontece é o seguinte, a gente precisa de encontrar eletronicamente a vazão. Então o objetivo é achar a vazão, cara. Tá? E como é que a gente vai achar a vazão? Porque a gente precisa, tem várias maneiras de a gente fazer isso aqui. Tem umas que dependem do preço, tem outras que dependem exatamente do fluido que está escoando ali e tal. E eu falo para vocês que a placa de orifício, que é o primeiro que a gente vai ver aqui agora, aqui está mostrando, inclusive, eu vou até mostrar, eu tenho um desenho aqui, ó, que a placa de orifício é um dos mais respeitados que tem no mercado. Tá? Inclusive, eu vou até procurar aqui só um pouquinho, eu tenho aqui na parte de instrumentação, tenta uma pá. Ué, onde é que tá aqui? Ah, aqui, eu já achei aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, rapidinho, deixa eu pegar aqui, ó. Isto, opa, não é esse aqui não. Ué, cadê o negócio? Sumiu, ué? Deixa eu pegar ele do lado de cá aqui. Então, já achei aqui, vamos fazer então. Então, voltando aqui no detalhe da apostila, aqui está mostrando como é que é feito um procedimento desse. Tá vendo aqui, ó? Você pega o duto que está escoando, o gás natural, petróleo lá, não sei o que estiver acontecendo, você corta ele, você faz uma flange de conexão, você põe uns parafusos aqui, né? E põe aqui uma placa de orifício, normalmente é de aço inoxidável. Tá? Você faz uma tomada na entrada, que é a tomada montante, e uma tomada na sua ida, que é a tomada jusante, tá certo? Esses são os nomes técnicos que acontece. E aí, pega totalmente um duto, né? Aí você pode colocar aqui umas válvulas para amortecer essa pressão. Isso aqui é o exemplo mecânico. Vem aqui, ó, aqui na mecânica, né, ele empurra exatamente o fluido que está acontecendo aqui, né, aqui teria tipo uma espécie de uma boiazinha, né, então ele empurra, então a boia vai lá, desloca o ponteiro, você consegue encontrar a vazão, tá vendo, ó? A vazão aqui é 10 litros por segundo, porque o ponteiro marcou 10 aqui, ó, então houve essa mudança que foi feita aqui, tá? Esse procedimento da placa de orifício aqui, eu tô com fotos reais da Regap, aí em Betim, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu até melhorar, aqui, ó, tá aí, ó. Então, tá aqui o meu duto. Isso aqui é uma flange de conexão, tá vendo? Tem esses parafusos para apertar, tudo certinho. Aqui dentro eu coloquei uma placa de orifício. Tá vendo aqui, ó? Então a placa de orifício está aqui. E
E aí esse aluno, né, que hoje está trabalhando numa empresa de instrumentação, né, ele tirou essas fotos para mim, porque ele fazia as instalações aqui, né, e ele mostrou para mim aqui, tá aqui, ó, FE, sensor de vazão, aqui tá as características dos diâmetros, né, interno e externo aqui, que vai passar esse orifício aqui, ó. Então, isso que eu passei aqui no desenho aqui, ó, né, o diâmetro externo, o diâmetro interno, isso aqui é tudo escrito nessas placas aqui, ó, tá? Então, isso aqui é o procedimento mecânico, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Opa! Eu tenho aqui uma tomada a montante, né? Eu estou acreditando que o fruto está escoando nesse sentido aqui, tá, gente? Aqui eu não estou sabendo como é que é, não. Então, se o fruto estiver escoando aqui é a montante e aqui é a jusante, tá vendo? Então, aqui, ó, a pressão aumentou, deu um aumentozinho e pro lado de cá ela caiu bastante, tá? Então, durante todos os espaços de tempo aqui, de percurso, eu posso admitir que a pressão estática ficou bastante constante aqui, né? Não é totalmente o mesmo valor, mas tem pouca variação. Aí, olha que coisa legal. Deixa eu ver aqui e tal. Nesse desenho. Aqui, agora aqui, ó, tá mostrando. Ah lá, tá vendo? Os dutos, do mesmo jeito que eu mostrei aqui no desenho aqui, ó. Olha só, tá vendo? Os dutos eles caem, descem. Aqui é mecânico, né, gente? A gente tem que tacar isso aqui na eletrônica. A gente é eletrônico, né, ó. Então, o que acontece? Olha lá, os dutos descem do mesmo jeito, lá, tá vendo? Ó, o duto da montante, da jusante, tá vendo? Ó? E aí, olha lá, ele cai no aparelho, tá vendo aqui? Ó? Na hora que cai no aparelho, aí o aparelho dá o valor, ó, da vazão aqui, ó, tá vendo? Ó, 5 pontos, não sei que unidade isso aqui, que unidade isso aqui. Sei que tá, acho que aqui é 1000 kgf, não sei que unidade isso aqui, não. Tá marcando aquele 5.851, tá vendo, ó? Veio aqui a entrada montante e a entrada aqui é jusante também, ó. Então ele vai lá dentro do circuito lá. O que você acredita que vai variar lá dentro? Escrevam aí, por favor, aí no grupo aí, por favor. O que vai mudar lá dentro? O que essa pressão vai fazer? Hein, pessoal? O que você acredita que vai mudar lá dentro? O que a pressão está fazendo? Fica com vergonha de falar, não, gente. Pode falar o trem aí. Vai mudar alguma capacitância? Pode. Sim, Arthur, pode mudar uma capacitância, sim. Né? O que vai fazer? Ele vai lá, pode variar uma resistência? Pode variar uma resistência, sim, Frederico. Pode, sem problema nenhum. Alguma outra sugestão? Pode variar uma indutância? Pode variar uma indutância também. Agora vocês estão entendendo assim, então o negócio é o seguinte. Se eu entender variação de resistência, de capacitância e de indutância no domínio do tempo, no domínio da frequência, né? Porque tem que ser um circuito que eu vou injetar um sinal senoidal, né? Para gerar o quê? Impedância. Porque eu estou variando a reatância, né? Aí eu coloco isso e eu aprendo a montar um voltímetro e eu arranco a escala do voltímetro e coloco litro por segundo. É isso? É exatamente isso, sim. É exatamente isso. Isso que é instrumentação. Instrumentação baseia você entender qual foi a sacada mecânica. Tá vendo aqui, ó? Né? E aí a gente tem que adequar para modernizar. Esse que é o ponto aqui, ó. Então a gente modernizou, pegou uma placa de orifício. Então imagina uma coisa que o cara imaginou que há 200, 300 anos atrás não tinha nem silício para gerar beneficiamento de um transistor. E o cara fez aquilo ali, conseguiu estudar, desenvolveu, gerou carro, gerou tudo. Né? Aí, a partir da eletrônica, lá na década de 60, a coisa começou a colocar amplificador operacional. Né? O amplificador operacional é o cara. Né? Um dos componentes mais importantes que existe no mundo é o amplificador operacional. E aí, o que acontece? Então, olha que coisa legal. Por isso que eu tive que passar um pouco de mecânica para vocês. Né? Para você entender que é pressão estática, não é a pressão dinâmica. Por que a velocidade aumenta, diminui? São coisas assim, básicas, entendeu? Para entender a situação. E aí o que acontece? Essa tomada vem e, em vez de você ter esse dispositivo totalmente mecânico aqui, é isso mesmo que você vai ter nessa caixinha aí que o pessoal falou. Ó.
A pressão veio aqui, ela vai lá, de um lado do outro lá, apertou as placas de um capacitor. Quantos milímetros é? Não sei. Não sei. Isso que é o pulo do gato da instrumentação. É como é que o cara da mecânica calculou qual que é o melhor valor possível. Ele te dá para você, fala assim, aqui, ó, o dispositivo que eu consegui desenvolver, ele vai variar a capacitância de tanto a tanto. Se vira e resolve a eletrônica lá. Não é a gente que vai passar as condições para a mecânica. A mecânica, no desenvolvimento, vai assim, ó, eu consigo captar isso aqui com um preço legal. Agora, que ferramenta que você vai usar para medir isso aí? Se vai ser um DSP, um Arduino, um PIC, um ARM, isso agora os caras jogam para frente lá. Não, vocês têm que achar a melhor ferramenta para dar a precisão, a exatidão, porque nessa construção mecânica eu tive sensibilidade, vai ter que verificar qual que é a resposta da zona morta, confiabilidade, estabilidade, eu tenho que ver exatidão, pressão, tudo aquilo que a gente viu no primeiro capítulo. Então, um equipamento desse instalado na Petrobras, aí na Regap, esse negócio é muito caro. É caro demais. Isso aí eu vou colocar aqui mais de 100 mil a instalação desse negócio aí, com certeza. Entendeu? E um erro, acredite se quiser, de uma placa de orifício, ela daquele jeito ali, 2%. Bom demais, velho. Nossa, 2% de precisão, 3% se fosse totalmente mecânico, entendeu? Então, assim, extremamente respeitar a placa de orifício. Tá? Então, vamos discutir aqui agora a placa de orifício. Tá aqui, ó. Então, olha lá, o mesmo desenho que você processa aqui da linguetinha dela, que automaticamente, né, ela identifica aqui, ó, para o cara da manutenção saber como é que funciona. Quer ver aqui, ó? Cadê a linguetinha aqui? Ai, meu Deus. Aqui, ó, tá vendo? Tá aqui a linguetinha aqui, ó. Mesma coisa lá. Flange de conexão, tá vendo, ó? E você tem aqui a identificação. Ah lá, tá especificado aqui, ó. Ah, você tem que ter uma placa de orifício, que é um FE, né, sensor de vazão. Aqui tá as medidas dele aqui tudo, ó. É isso que você tem que comprar lá. Eu pedi pro cara comprar lá, é 8 polegadas o diâmetro do duto aqui. Eu não sei como é que é, mas você tem que seguir isso aí da maneira correta. Perguntas, curiosidade, como é que é? Never? Ué, então vamos embora então. Então dá aqui a placa de orifício, tá vendo aqui, ó. Você tem tubulações na parte da linha, né? Vários tamanhos que tem, não vou especificar isso aqui não. Opa, a gente vai, como desenvolver um sensor? Não, Arthur. Desenvolver o sensor, isso aí é uma tarefa do cara. A gente vai pegar uma coisa já pronta, tabelas prontas para um determinado fabricante, e a gente vai jogar isso no microcontrolador. Desenvolver, aí agora talvez você tenha enxergado uma coisa que é importante. Talvez você venha estar em algum processo que não existe esse sistema de medição, sabe? Está faltando essa medição de variável, não tem esse range, ninguém explorou isso, né? Então, o pessoal da mecânica, eles vão usinar, eles vão achar os materiais, dilatação, e eles sabem fazer isso tudo. Por isso que eu mostrei aquele vídeo muito legal do extensômetro. Porque, assim, eles não sabem necessariamente como é que põe o extensômetro lá para medir. Aquilo ali teve ajuda deles que eles fizeram a instalação, que sabe qual que é a cola correta. Existe uma cola para extensômetro, para aderir, entendeu? Eles sabem isso. Agora, eles passam o negócio para nós, a gente vai lá e calcula e gera torque, gera prensa, igual a gente viu naquele score do extensômetro lá. Ó. Foi muito legal, os dois trabalhos, né? São dois trabalhos, foram da mesma turma, mas um deu uma abordagem e o outro deu outro tipo de abordagem extremamente interessante nessa parte aí. Então tá aí os dutos na qual a placa de orifício opera lá, de 2 polegadas a 14 polegadas. Então são dutos consideráveis, entendeu? Aqui está mostrando, né, novamente o negócio da restrição, como é que funciona. E aí, gente, olha que coisa interessante. Esses tamanhos D1, D, D2 e D aqui, isso aqui é desenvolvido na parte do projeto, onde vai gerar essa pressão P1, que é a montante, e a P2, que é onde é jusante. Tá certo? Então, aqui está mostrando a flange de conexão, né, o parafuso da flange de conexão. E olha que detalhe interessante.
esse formato com chanfro mais arredondado aqui, o pessoal da mecânica sabe qual que é o chanfro para determinado tipo de material. Tá? Então aqui, ó, isso aí está na prova da Petrobras. Tá? Na verdade não foi a Petrobras, não, foi da TBG, foi da TBG, que é uma subsidiária da Petrobras, entendeu? Era o estudo exatamente da forma que era colocada a placa de orifício, porque tem placa de orifício que ela fica totalmente simétrica, não fica mais excêntrica e tem um furinho aqui na parte de cima, tem outra que fica segmental. Esses formatos aqui, gente, quem decide é o pessoal da mecânica, esses que sabem qual que é melhor para vapor, tá vendo aqui, ó, o concêntrico aqui é melhor para gás, vapor, tá? O excêntrico aqui, ó, ele é utilizado para sólido, para fluido com sólidos de suspensão, entendeu? Isso aqui foi pergunta de Petrobras, de concurso público, tá? Então, às vezes é interessante vocês dar uma lida exatamente nesse aspecto. Os formatos, o que tem a ver com o tipo de medição, tá? Isso aí caiu no concurso, sim, tá? E aí, existe também uma norma NBR de como é que constrói essa placa, né? Junto exatamente com sua flange de conexão aqui para poder seguir na parte do trabalho aqui, tá? Então, aqui. Então, só para a gente continuar aqui, ó, uma placa de orifício, a precisão dela mecânica é na ordem de 3%. Entendeu? Aqui não está mostrando, mas eu falo para vocês que é 3%. Já que a engenharia mais evoluída deve dar uns 2%, assim, sabe? Então, e é muito barato uma placa de orifício. Apesar de uma chapa dessa custar quase R$1.000, porque ele é um projeto de engenharia, e isso a nível de indústria é um projeto bastante acessível. Comentários, por favor. Welber, Oi, sim, pode falar, Leandro. você pode colocar aí no slide onde tem as 3 chapas? 3 chapas? Não, é uma chapa só. Essas 3. O modelo de chapa, você utiliza uma, né? Então, no caso do desenho aqui, ó. Ah, perdão, tá aqui do outro lado. Então, por exemplo, essa chapa que tá aqui, ó, né, que na verdade chama placa, né? Essa placa que tá aqui se aqui estiver passando gás, com certeza ela é do tipo segmental, tá? Então, aqui é uma chapa única. Nesses desenhos aqui eu não tenho os 3 modelos, não, mas o que eu posso falar para você, né, o segmental não, é concêntrica, tá? Então, o concêntrico passa aqui líquidos e gases, tá vendo, ó? Então, esse aqui, eu acredito que ele está passando algum gás aqui, né? Então, ele está aqui no formato concêntrico. Então, ali aquele vent ali que está no desenho, ele serve para quê? Eu não... Vent está no... Ah, tá. Essa parte aqui é porque é o seguinte, você tem um orifício aqui que ele, por exemplo, assim, no caso do excêntrico, você tem o fluido com sólidos em suspensão. Quer ver aqui, ó? Fluidos com sólidos em suspensão. Então, imagina que você tem aqui, por exemplo, água do mar. Não, água do mar não. Seria, por exemplo, assim, você teria petróleo com uma parte mais grossa em cima. Entendeu? Então, neste caso aqui, o petróleo passaria por baixo, tá? E a outra parte ficaria presa na parte de cima, tá? Então, como você teria, às vezes, uns acúmulos mais ou menos de ar, de gás, então esses gases seriam pressionados e estariam passando para esse vento que seria tipo uma passagem de ar, né? Para poder exatamente escoar, tá? Então, ele é um... Aí é o que eu estou comentando. Esses estudos mecânicos, por que tem esse vento, qual que é o tamanho dele com a aplicação, os caras da mecânica sabem isso tudo. Né? É legal que a gente toma aula com eles. Você pode ver que naqueles 2 SCORM lá, eles dão uma aula de mecânica, né? Mas você verifica que eles sabem a parte deles, né? Agora, como é que os 5 ohms vai virar leitura, eles não sabem, né? E é isso que é o legal da história. Então, vocês da automação, quando vocês unem com o pessoal da mecânica, não, cara, vira show demais, cara, porque você pega o estado da arte de como é que a coisa foi feita. Tá? Então é muito importante esse trabalho em conjunto para poder fazer isso aí certinho.
tá? Melhorou aí, Leandro? Tranquilo? Deu para entender. Tá. Alguém outro comentário, por favor? Vamos continuar aí? Como é que é? Então, vamos ver aqui, ó. Então, agora, pô, então a placa de orifício, né, ela teve que sofrer uma evolução. Então, a evolução dela virou, olha lá, 1797. Então, por isso que eu falei para vocês, em 1700 já tinha a placa de orifício, né? Em 1797, um tal de Giovanni Battista Venturi fez o tubo de Venturi, ou seja, o venturímetro, tá? Então, isso aqui seria a construção do venturímetro, tá vendo? Ó, você tem aqui o ângulo aqui, variando de 19 a 23, de 5 a 15. Por que são esses valores aqui? Porque os caras já quebraram a cabeça e sabem que esse é o melhor valor que tem, entendeu? A construção de um venturímetro é uma área da mecânica chamada caldeiraria, né? O que os caras aprendem a pegar a chapa e vão fazer essa processa de dobra e faz essa peça aqui, né? Isso chama-se caldeiraria, tá? Então, nós temos aqui, né, o venturímetro foi feito, e olha que coisa legal. Aqui tem um desenho, esse desenho é importante demais, gente. Nossa, eu fico até impressionado. Então, olha só como é que foi feito aqui, né? A gente tem uma tomada, a montante aqui. Você pode ver que na parte praticamente onde não começa a ter a convergência do duto aqui, tá? E na hora que chegou na menor parte possível, né, ele tem a parte da jusante aqui. Então, vamos lá, todo mundo que me ajuda aqui, ó. Então a pressão tá vindo aqui, ela tá vindo aqui. Na hora que ela começa a convergir, aí, pergunta, pressão aumenta ou diminui? Pode escrever no chat aí, ou fala aí, como é que é? Aumenta ou diminui? Diminui. Pressão diminui. Quem acha que aumenta? Pode falar aí. O Arthur acha que aumenta. Quem tá certo? O que aumenta ou diminui? Acho que a pressão diminui e a velocidade aumenta, né? Ah, muito bem. Arthur, olha só. Então, vem cá, Arthur, vem cá. Por que o fluido escoa, Arthur? Você tá sem microfone aí? Então coloca aí. Por que o fluido escoa? Diferença de pressão. Então, se aqui é PA e aqui é PB, aqui no centro é PB, se ele estiver aumentando, o fluido não está indo, ele está voltando. Concorda comigo? Não é verdade, cara? Então, é o que o Arthur Alberto falou. A velocidade aumenta. A pressão tem que diminuir. Nunca mais esqueçam disso, gente. Entendeu? A gente tem uma mania de fazer uma coisa meio errada, que é a mangueira, né? Ah, a gente tá com a mangueira aqui, a pressão aumentou, porque a gente aperta o dedo lá para aumentar. Gente, a gente modificou, foi a vazão ali, sabe? A gente fala pressão d'água ali, mas na verdade é a vazão que a gente está mexendo, tá? Não quero entrar nesse aspecto aí, é porque eu confundi com aquela... Não, sim. Cara, é só você não esquecer o detalhe. Começou a reduzir, aumenta a velocidade, mas a pressão tem que diminuir. Então, diferente da placa de orifício, daquela pancada, aqui ele está sofrendo, ele está mais suave. Ele está mais feliz aqui, entendeu? E isso permite uma melhor precisão. Por quê? Porque ele ficou mais robusto, gente. De novo a regra que eu falei para vocês. Como é que você melhora precisão, exatidão, sensibilidade? Robustez. Não tem outro jeito, sabe? Você não consegue ter a precisão de uma placa de orifício nas mesmas condições de vazão em relação ao venturímetro. O venturímetro vai ganhar. Por quê? Porque ele é mais robusto, ele é maior. Isso é uma regra, gente, que não é que eu inventei. É uma regra lógica. A coisa tem que ser maior e ela tem que ter uma engenharia aplicada nela. E isso automaticamente faz... Olha só para vocês terem ideia aqui, ó, olha lá. 0,75%, cara. Então, assim, se a placa de orifício é 2, 3%, ele matou quase 4 vezes ali a precisão. Olha que coisa impressionante, cara.
né? E olha só, boa resistência à abrasão, por quê? Porque na casa da placa de orifício não tem aqueles chanfros que eu mostrei para você ali, ó, começa a desgastar. Não tem aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É a mesma coisa ali, ó. O fluido tanto passa que o chanfro deixa de ser chanfro. É por isso que dá manutenção nessa parte mecânica aqui. Então, quando você utiliza o venturímetro, ele escoa, ele gera menos agressividade naquele chanfro lá, ué. Isso, com certeza, melhora. Entendeu? E aí, ó, permite vazão até 60% maiores numa placa de orifício nas mesmas condições. E a perda de carga é 20% da anterior. Então, naquele caso ali, olha só, a perda de carga que a gente tinha aqui era muito grande. Olha lá, é grande a perda de carga aqui, ó. Tá vendo? Então, ele aqui vai para 20%, quer dizer, ele quase tirou 80% fora. Ah, tá bom pra caramba. Então, aí você começa a entender, então eu tenho que utilizar o venturímetro quando eu não posso ter uma perda de carga muito considerada, porque dependendo de eu fazer essa medição aqui, se eu tiver que fazer 20 medições aqui, daqui a pouco o fluido nem chega do outro lado. Então, se eu preciso ter pouca perda de carga, eu tenho que utilizar o venturímetro, tem uma substituição eficaz em relação à placa de orifício. Tá? E aí, tem uma coisa aqui que vocês também não podem esquecer nunca mais na vida de vocês. Olha só que essa escala que está acontecendo aqui, né? Então, nesse caso aqui, veio a pressão montante, ele foi lá, apertou, subiu a coluna de mercúrio. Olha que escala. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 já estaria aqui. Se bobear, o 9 estava aqui. Essa escala aqui, gente, é uma escala quadrática. Ela não é uma escala linear. Por que ela não é uma escala linear? Ela não é uma escala linear por causa exatamente, olha lá, dessa raiz quadrada que está aqui, gente. Isso, inclusive, é questão justamente lá do... que eu passei para vocês lá do SCORM lá. Eu pedi lá, a resposta lá é escala quadrática. Entendeu? Por que é uma escala quadrática? Porque ela vem exatamente da raiz quadrada. Entendeu? Então ela aumenta, tá? Todo o comportamento de pressão diferencial, gente. Tá? Tudo que tem a ver com pressão diferencial, ela dá saltos, entendeu? Não é bonitinho, não é de 10 em 10, igual a gente gosta de enxergar, não. A situação é 1, 2, 3, 4, 5, o 8 tá aqui, o 9 tá aqui, o 10 já tá aqui, o que ele fica quadrado, ele aumenta muito grande nessa parte aqui. Tá? Então isso aqui é uma coisa também que vocês não podem esquecer nunca mais. Quando você usar pressão diferencial, sempre a escala é quadrática. Sempre você vai precisar de uma coisa chamada também, lá no futuro, que a gente vai discutir, chama extratora de raiz quadrada. Tá? Tá aqui. Perguntas, por favor, como é que tá as coisas aí? Aqui está mostrando as desvantagens, né? Ganho por um lado, perdão. Primeiro que ele custa muito mais caro, porque ele é um serviço de engenharia, um serviço de caldeiraria. Né? O outro lá, você pega a norma lá da placa de orifício, corta, faz a chapa de aço inox, coloca no ponto lá com a flange. Esse aqui não, você tem que fazer uma engenharia, você tem que fazer uma caldaria. Então, por isso que o preço dele 20 vezes mais caro que uma placa de orifício. Uma placa de orifício custa 1.000 e esse vai custar 20 mil. Tá? Ele tem uma dimensão grande. Né? A placa de orifício, você cortou uma chapa lá, é fácil instalação. Outra ali não, você tem uma coisa meio complicada ali, mas precisa de não ter perda de carga, tem que utilizá-lo, não tem outro jeito. Tá? Dificuldade de troca uma vez instalado. Bom, aí existem as evoluções da placa de orifício, do Venturi, um deles chama bocal de vazão. Tá vendo? É também por pressão diferencial. E esse comportamento aqui, tem um vídeo que eu vou apresentar hoje, se Deus quiser. Vocês vão verificar como é que a coisa melhora o comportamento turbulento dentro do duto. A gente vai verificar isso aqui. Tá? Vamos aguardar aqui. Ó. Tubo Down também tem o mesmo comportamento, a gente verifica. Agora vamos para um outro aqui. Esse aqui é importantíssimo. Tubo de Pitot. Quem já ouviu falar do tubo de Pitot aí? Escreve aí no chat, por favor. Já. Onde é que você ouviu falar do tubo de Pitot, Arthur? Pode falar aí, sem medo de ser feliz. Fenômeno de transporte.
Ah, legal. Mas na prática, assim, você utiliza não só em fenômeno de transporte, assim? Como é que é? Na prática nunca viu. Não tem nem ideia onde é que usa o tubo de pitot. Pode falar, gente. Não precisa ter vergonha, não, gente. Isso aí a gente vai esquematizando aí, ó. No avião, muito bem. Então tá aqui, ó. Já tô pegando aqui o avião, aqui, ó. Aqui o avião, ó. Então, gente, aqui eu tenho um avião. Esses ganchos... Opa, eu acredito. Legal. Então, gente, ó, esses ganchinhos que tá aqui é o tubo de pitot, ó. Tá vendo? Então, para calcular a velocidade de um avião, a gente utiliza o tubo de pitot. Tá vendo? Eu vou até explicar também. Tá vendo aqui, ó? Tem, o avião tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Tubo de pitot, tá vendo? Ó? Tudo para medir a vazão lá do avião, ó. Tem vários, tá vendo? Vai utilizando aí onde é que precisa, de acordo com a necessidade. Tá? Vou entender como é que é o tubo de pitot. Tá? Que é uma coisa bastante importante aqui, ó. Eu vou colocar um desenho que eu tive um professor de mecânica muito bom. Entendeu? Então eu vou utilizar o desenho dele, que eu acho que o dele é mais fácil entender. Eu nunca vi esse desenho em lugar nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o mesmo duto. Tá aqui o duto. E eu vou colocar um outro duto interno. Se eu olhar, fazer uma olhada nesse sentido aqui, eu vou ver um dutozinho subindo e aqui, né, mais ou menos aberto aqui, ó. Então, olha o que acontece. Para que haja vazão, a pressão PA ela tem que ser maior que a pressão PB. Essa é a regra que a gente precisa. Uma tem que ser maior que a outra. Bom, então aí o que acontece? Todo fluido tem viscosidade. E quando ele entra dentro do tudo, a rugosidade do fluido faz surgir isso aqui, ó. Né? Essa barriguinha aqui, ó. Tá? Isso é a regra básica do escoamento aqui, ó. Onde na parte central... O que eu tenho na parte central? Aí, gente, vamos lá. No início das aulas lá de pressão e vazão. O que você tem na parte central lá? Ali de pressão e velocidade. Opa, esqueceram, gente? Velocidade, maior velocidade, menor pressão. Perfeito, Jair. Exatamente isso. Então aqui, nesse ponto aqui, eu tenho um V bom. É o V mais aí que o cara colocou aqui, ó. Então tá. Então vamos lá, gente. Vamos lá, agora vamos pegar o segundo grau agora. Energia mecânica. O que é energia mecânica? O que é energia mecânica? Energia potencial mais energia cinética. Perfeito. Então, vamos lá. Energia cinética mais energia potencial gravitacional. Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. O que é energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Olha que coisa linda, gente. O que eu tenho nessa referência aqui, ó? Nessa referência aqui, eu tenho um fluido escoando. Então, nesse ponto exatamente central aqui, eu tenho velocidade máxima. É lógico, eu estou numa parte do fluido onde tem a viscosidade dele, é no centro dele, então aqui eu tenho velocidade máxima. E por incrível que pareça, qual que é a altura que eu tenho em relação aqui? Eu tenho altura 0. Então, o fluido escoando aqui, ele não tem nenhuma energia potencial.
mas ele tem energia cinética máxima, porque ele tem a velocidade do fluido escoando, tá? O que é energia potencial gravitacional? É o mgh. Isso, é o mgh, perfeito. Então, olha que coisa legal. Nesse ponto aqui, a altura é 0. Então, esse valor aqui é 0 porque você tem velocidade máxima. Aí, o fluido vai escoando. Todo feliz da vida que vai escoando. A parte central dele que vai bater exatamente no centro do tubo de Pitot. E aí, a velocidade máxima vai entrar aqui dentro. Ó. Quando ele encontra aqui dentro, ele encontra uma parede, essa parede aqui, ó. De acordo com o Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele perdeu velocidade, a velocidade vai para 0. Uai, como ele não pode perder a cinética, ele ganha o quê? A potencial gravitacional. Então ele ganha a altura. Então vai subir uma coluna de líquido aqui, ó. Essa coluna de líquido que vai subir aqui, você vai graduá-la. E ela é quadrática. Por que ela é quadrática, hein, gente? Por que essa leitura é quadrática aqui? Quem seria capaz de falar por que ela é quadrática? Pela relação com a velocidade? Exatamente, a velocidade não está ao quadrado? Então ela é quadrática também. Então, olha que coisa legal, cara. Então você teve aqui o fluido escoou, você pegou a velocidade dinâmica, né? Onde tem a pressão dinâmica que tende a 0, né? Mas o que interessa ali é a velocidade. Ele cai dentro do duto, ele está com uma velocidade, na hora que ele bate nessa parede aqui, ele perde velocidade. Como nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ele ganha altura. E aí, essa graduação que está aqui, tem os números aqui, ó, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E aí a pessoa consegue ler qual que é a vazão que está escoando dentro desse duto aqui, exatamente por uma pressão diferencial, tá? Aí, meus amigos, tá aí o detalhe do avião, ó, tá vendo? Então, o avião, ele tem um tubo de Pitot, ó, tá? Então, o avião, só que aqui, o que nós temos aqui? Nós temos o sistema parado e o fluido escoa e bate no tubo, né, de Pitot. Aqui é diferente, ó. Aqui o tubo de Pitot está parado e, na verdade, é o ar que está movimentando, porque o avião que tá levando o tubo, né? A relação é diferente, mas o deslocamento é o mesmo. Então, o ar entra aqui dentro, ele vai lá, sobe, né? Ele perde energia cinética que ganha altura, e esse ar que vai subir lá dentro, né? Existe uma glicerina que isola o sistema, né? E ele vai lá e achata uma capacitância. Ele vai lá e achata uma resistência. E aí o amplificador operacional compatibiliza aquele sinal e o comandante do avião vê lá, a velocidade do avião aqui é 700 km por hora. Foi feito exatamente nesse aspecto aí, tá? São vários tubos de Pitot, né? Porque às vezes coloca também na asa também. Aí eu não quero discutir a aerodinâmica da situação, não, tá? Para justamente, né, a combinação desses tubos de Pitot aqui te dá para você uma velocidade média, porque um pega o deslocamento de ar de um jeito, de outro lá. Então a instalação do jeito que é feito, né, os caras que desenvolveram essa aerodinâmica, porque agora só você tem a aerodinâmica aqui. Então você tem um engenheiro aeronáutico que sabe exatamente demais escoamento, por que o avião sobe. Você tem um engenheiro mecânico que vai exatamente determinar a construção, a usinagem, o produto. Você tem um engenheiro metalurgista ou engenheiro de materiais para ver que o negócio não corrói dentro da situação. Para quando cair na eletrônica, você bicho, ó, o parâmetro que eu tenho é esse aqui, monta o circuito e aparece no painel. Pronto, acabou. É assim que a coisa funciona. Aqui está mostrando, tá vendo? Aqui esse desenho muito legal, né? A gente acha um desenho bastante legal aqui na internet, tá vendo? Tudo de Pitot. E aí tem um transdutor de pressão. É tudo a sensor de pressão. Não, então agora não. Você vai chegar e falar assim, opa, é um capacitor, é um indutor, é uma resistência. Quem que vai decidir se é resistor, capacitor ou indutor? Gente, isso aí tá entre os limites dos dois lá, ó.
das duas engenharias ali, ó, não, aqui, ó, fica mais barato, fica melhor, o espaço aqui é pequeno, então não tem que ser capacitor, não pode ser indutor. Isso aí que é o tchan da jogada, entendeu? E eu até achei interessante o Arthur perguntar se a gente vai desenvolver. Eu falei assim, não, Arthur, eu não tenho capacidade mecânica para desenvolver isso, não. Entendeu? Eu tenho a capacidade de pegar o negócio pronto e jogar no microcontrolador. Isso aí a gente detona sem problema nenhum. Mas esse trabalho que é o trabalho legal que tem que fazer em relação ao pessoal aí da automação com a mecânica. Eu queria comentar, inclusive, também o acidente aéreo que teve no Brasil com aquele avião que saiu lá daqui do Brasil e ia para a França e teve aquele desastre aéreo horrível, né? Só porque existe um programa no canal da National, que é o Mayday Desastres Aéreos. Eu acho que vale a pena fazer o comentário dele aqui. O que aconteceu? Aqui tem um desenho, como é que funciona o sensor de velocidade, tá vendo? Então, o ar entra dentro do pitot, né? Aí ele comprime uma resistência, uma capacitância, e o sinal aparece aqui na tela. O tubo de pitot é uma coisa consolidada e respeitada. As empresas que fazem tubo de pitot, assim, negócio não dá problema. Não dá problema, porque, inclusive, só para fazer um comentário engraçado, né, o tubo de pitot, quando ele está no avião lá, tem um sistema que faz o tubo de pitot quase pegar fogo. Né? Existe uma resistência praticamente em curto aqui, gente, para explicar, porque como ele está voando em ambientes muito altos, pode gerar um gelo aqui e o gelo tampar a entrada do orifício aqui. Né? Então, quando o avião está rodando, né, o tubo de pitot ele entra em curto, digamos assim, um curto elétrico mesmo, sabe? Para justamente se ficar incandescente para ele derreter o gelo. Tá? Então, isso é uma coisa normal que existe. Tá? Todo piloto de avião sabe que o tubo de pitot ele derrete o gelo. Tá? Porque se tiver a quantidade de gelo ali, ele tampa e a medição vai sair errada. O que aconteceu nesse acidente, acho que foi da Air France, né, que aconteceu que o avião caiu lá no Oceano Atlântico? O que aconteceu foi o seguinte, né, o piloto experiente, ele saiu da cabine, acho que ele foi ao banheiro, e ficou um copiloto razoável, né, o que o pessoal ficou sabendo, mas isso aqui. E aí, o avião, ele entrou numa nuvem, tá? Numa nuvem lá, quase inexistente, digamos assim, nos aspectos de engenharia, tá? Um piloto experiente, ele saberia que o tubo de pitot ia ser, ia ter um entupimento, ele saberia disso, um piloto experiente, o que ele faria? Ele continuar fingindo de bobo, né? Ele tiraria o sistema do automático, colocava no manual, entendeu? Para acabar com os alarmes tudo lá e esperar sair da nuvem, o tubo de pitot derreter o gelo e seguir a vida dele normal. Só que, por azar, o que aconteceu? O piloto experiente saiu, foi ao banheiro, e aí esse avião entrou numa nuvem não normal. Né? É uma nuvem fora do escopo que existe do range de desenvolvimento. Tá? E aí o tubo de pitot, com certeza, deve ter entupido, né? E o copiloto, ele entrou em pânico. Né? O pânico dele não foi de ficar desesperado, não. Ele ficou sem ação pelas gravações da caixa preta do avião, que na verdade ela é laranja, né? A caixa preta do avião chegou e falou que a reação dele foi uma reação, assim, de não estar preparado para aquilo. Né? E aí, de acordo com o que passou nessa reportagem do Mayday Desastre Aéreo no canal da National, ele bastava ele ir para o manual, seguir a vida dele normal dele e ninguém teria morrido. Então ele ficou sem ação, não teve. Quando o piloto mais experiente quis voltar, a cabine trancou a porta e não conseguiu entrar. E aí o avião perdeu potência, teve algum problema no controle, né? Porque o sistema deve ter falado, o avião está parado. Né? O avião está parado porque não está vendo ar. Então, assim, o avião parou e eu estou injetando energia, o sistema de controle lá entra em colapso.
né? Então, se tentou arrebater, tentou cair, aí o negócio do controle teria que chegar alguém para explicar a parte do controle, que não foi o que apresentou no programa lá, mas o sistema entrou em colapso. E entrou em colapso, aí o avião caiu, matou aquele tanto de gente, que foi o que aconteceu ali, tá? Comentários, por favor. Tranquilo? Então, beleza. Vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar e ver um videozinho aqui que eu acho que vale a pena. Cadê os vídeos aqui? Mas cadê você? Vídeo de experimentação. Só um pouquinho que eu vou achar o vídeo aqui. Tem um vídeo aqui que é... Nossa, ele é fantástico. Não, nesse aqui. Mas cadê ele? Ação. Não, não é esse aqui não. Mas cadê ele aqui? Vai na gaveta. Vazão possível. Placa de orifício. Deixa eu ver, tá aqui. Piping. Tá. Pessoal, quem tiver interessado, né, nesses vídeos aqui, eu tenho vários vídeos. Nossa, esses vídeos são muito bons. Entendeu? Eu vou tirar o áudio aqui, né? Porque a narração está em inglês aqui. E essa empresa aqui, Eisenhower, tá? Vamos clicar aqui. Ela é um dos maiores fabricantes de equipamentos de instrumentação que tem, né? Nossa, é assim, produto de primeira linha, sabe? Então, assim, muito bom. E esse vídeo, né, que você encontra aí na internet, né? Ele mostra facilmente, né, os 3 princípios lá, sabe? Na verdade, mostra os 5, mas é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Então, vamos... Então, aí tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Opa, vamos só para comentar aqui. Então, aí vai colocar aqui, ó, olha lá, pressão diferencial, tá vendo? A placa de orifício, o venturímetro e o nosley. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui tudo certinho. Porque aqui tá mostrando. Muito, muito, muito bonitas. Nossa, pronto, chegamos. Aqui tá o processo, né? Tá aqui um determinado duto, foi colocado uma flange, e aqui tem um sistema eletrônico, tá? Então, esse sistema eletrônico aqui, como é que ele vai fazer para aparecer a informação? E aí, quando vocês estiverem aprendendo redes industriais, né, que vocês vão aprender Device Net, Control Net, Field Bus, Prof Bus, você entende que vai sair um cabo de rede dessa placa eletrônica e ela vai lá e passa para o painel a informação da vazão que está passando por dentro desse duto aí, tá certo? Então esse desenho aqui, ele coloca o princípio mecânico e vai colocar um pouquinho de eletrônica aqui só para a gente poder verificar, tá? Então vamos continuar aqui então. Esse vídeo muito legal, galera, ele tá colocando a unidade de... milibar, tá vendo, ó? Aquela unidade que estava lá, que a gente viu lá, depois era a milibar, né? Tá aqui o Newton, né? E eu acho que é uma próxima figura, eu acho que é do Pascal, não sei quem que é aqui. Eu acho que esse cara é o Pascal. Se eu estiver errado, desculpa quem estiver vendo o vídeo. Eu falei assim, os caras não sabem nem o nome do cientista. Eu falei, realmente, eu não estou sabendo certinho aqui, não. Então, tá aqui uma medição. E agora, olha lá, a gente começa a verificar a parte de dentro. Então, agora ele colocou um orifício. Tá vendo? Vai colocar o orifício. Olha lá, tá aqui a visão dos dois lados. Você pode verificar que aqui eu tenho a conexão montante e aqui eu tenho a conexão jusante um pouco aqui depois. Tá vendo? Perfeito, olha lá. Tá vendo? Montante, jusante. Tá? E o jusante montante, ele vai lá e olha lá, tem um diafragma aqui. Né? Esse diafragma pode ser um diafragma capacitivo. Ou pode ser que no centro desse diafragma lá vai mexer numa resistência elétrica. Mas é um processo que vai mexer num determinado diafragma ali, ó. Quer ver? Ó, vai atuar ali, olha lá, ele vai distender esse diafragma. Tá vendo? Então a deformação desse diafragma que vai acontecer devido à pressão
que a placa, que o orifício foi feito lá em cima, vai gerar para você uma mudança elétrica diretamente proporcional ao quadrado da raiz quadrada da pressão aplicada na parte de cima, tá? Então, temos aí o sistema, agora a vazão começa a escoar. Lá, quando ela começa a escoar, a gente verifica que existe até uma parcela de ar que está acontecendo aqui. Isso explica, gente, facilmente por que a pressão aqui diminuiu, né? A pressão aumentou aqui na montante, porque ela recebeu a boa parte do impacto do gradiente hidráulico, e na hora que vai acomodar, que tirou um espaçamento de ar, digamos assim. Então essa pressão diminui. Isso explica o gradiente facilmente. Tá vendo? Ó? Então, tá aqui mostrando. E, olha lá, ele mostra a deformação do diafragma lá, que pode ser uma resistência elétrica, pode ser uma capacitância sem problema nenhum. Tá? Nada impede de um fabricante que vai fazer uma mudança de uma indutância também. Isso depende do que vai ser feito. Agora ele vai mostrar quando você aumenta a vazão, as propriedades, aquelas que a gente viu antes, né, do número de Reynolds. Vão aguardar que é bastante interessante. O sistema laminar, né, o que está mostrando que a placa de orifício funciona no sistema laminar, né, e vai colocar agora vamos aguardar só um pouquinho. Isso, então agora ele está mostrando, tá vendo aqui, ó, começando a ficar turbulento, ó, que chama vazão rotacional, tá vendo? Começa a dar essas rotações que são indesejáveis na parte da vazão. Para corrigir isso aqui, eles usaram o bocal de vazão, tá vendo? Ó, a placa de orifício melhorou, o bocal de vazão começou a melhorar o tipo de vazão. Por isso que eu estou falando para vocês, isso depende do range que você está querendo medir. Tá? De como é que faz para fazer o tipo de medição que você deseja. Tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, então para tirar a perda de carga, tanto do bocal de vazão quanto da placa de orifício, o que ele vai fazer aqui agora? Eles vão começar, lá, ó. Vai começar a mexer na estrutura, só um pouquinho, vamos guardar. Né? Desculpa, aqui foi até mostrado, isso aqui é um venturímetro, né, gente? Né? Até chegar exatamente o que precisa. Então tá aqui o dispositivo, né? Vou mostrar agora por dentro. Ó. Aí, ó, tá vendo? Ó, jusante, né? Que tá orifício e tal, né? E a parte eletrônica que é feita aqui, que mediu os valores aqui. Tudo certinho aqui. O medidor... Não, o medidor eletromagnetismo é a aula de quinta-feira. A aula de quinta-feira é imperdível. É imperdível. Não perde ela, não. Sabe? Eu tenho um vídeo da Enza Rhodes que mostra por dentro a placa de orifício. A placa de orifício é a lei de indução de Faraday. Né? É totalmente diferente aqui. A gente está indo... o andamento da aula tá bom. A gente chegou em abril, já está passando de vazão, entendeu? Daqui a pouco chega a temperatura e nível, depois eu coloco detector de presença de válvula, aí depois a gente já vai para microcontrolador, sabe? Aí eu acredito que a gente vai ficar mais da metade de maio e junho só com a parte de microcontrolador para desenvolver esses dispositivos aqui. Isso é questão de tempo certinho, tá? Comentários, por favor. O Alberto fez aqui agora, né? Mas só para a gente poder verificar aí como é que é. Ninguém? Nossa senhora, então outro catar uns caboclo aqui. Vamos lá. Gleison Couro, boa noite. Boa noite, tá tranquilo. Matéria muito diferente, né? Bem diferente, né, cara? Bem diferente. Bem diferente, exatamente.
né? Vocês acham que estão acostumados só eu fazendo conta, né? Aí, de repente, eu começo a falar mais de medição. Mas tudo bem. Tranquilo aí? Tá tranquilo então, né, Cleiton? Então tá jóia, então. Vamos pegar um outro caboclo aqui, então. Gustavo Oliveira. E aí, cara, como é que tá as coisas aí? Tá tranquilo, Elbert. Muito bom esse vídeo aí que você mostrou. Não, eu tenho vários, tá, gente? Qualquer coisa, eu acho que eu vou até compartilhar essa pasta com vocês aí. Acho que ajuda bastante ter uma noção Não, melhor. não, esse vídeo é fundamental. Isso aí, nossa senhora. Tem coisa ali que você não entende, não. Aí convite, você fala, agora eu entendi o princípio da coisa, com certeza. Pois é. Tá, tranquilo. Deu pra entender a união da mecânica com a eletroeletrônica aí, tudo certinho, pra gente poder partir do microcontrolador? Deu sim. Né? Eu acredito que quando você começou a fazer a parte de circuitos, né, a parte de eletricidade, modo operacional, você não podia imaginar que a coisa seria tão unida agora, né? Acho que está começando a fechar o curso, né? O objetivo do curso, né? Acho que aos poucos a gente vai entendendo, né? Vai juntando as coisas que a gente aprendeu antes com o que a gente tá aprendendo agora. Beleza, tranquilo. Gustavo, o outro Gustavo, então, o Gustavo Rodrigues. Tranquilo aí, Gustavo Rodrigues? Não, tá tranquilo sim, Albert. Tá dando para entender bastante da aula, a matéria, eu tô achando muito boa. Tá, obrigado então, tranquilo. E aí, Jair, como é que tá as coisas aí? Professor, eu tô gostando do sistema aí que você tá utilizando, tá bacana. Diferente a matéria, né? Bastante. Você tava achando que era só conta, né? Pois é. Não. Então, assim, aí a gente vai ter o segundo estágio da matéria, aí a gente vai cair para programação. Você fala assim, que isso, cara? Agora é programação C, tal, então seria importante o pessoal já ter o Proteus também instalado também, a gente pode discutir isso, eu vou até discutir quando a gente vai arrumar um negócio do Proteus, no caso da licença aí também, né? Porque a escola comprou uma licença do Proteus, né, por 50 máquinas, uma licença iCloud, ela funciona até via nuvem também, tá? Foi R$61 mil, gente, e o Instituto comprou. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque a gente tinha uma versão desde 82, né, a versão 8.2 desde 2012, e agora atualizou. Nossa, um show. Nossa, eu estou muito feliz, e a gente vai resolver, porque a gente vai precisar do Proteus para essa parte de simulação. Tá? Então, essa é questão de tempo, vai dar tudo certinho, sem problema nenhum. E aí, gente, daqui a pouco vai cair C. Nossa, que isso? A fé do cara vai para mecânica e agora vai para o C. Mais ou menos isso aí, gente. Então, tem um pouco assim de coisa que realmente a coisa vai variando desse jeito aí, certinho. Tranquilo, então. Para finalizar, Leandro, suas considerações finais aí, como é que tá as coisas aí? Tá legal, tá, o método aí tá bacana, mas... Tá bom. Muito diferente? Não, assim, acho que o jeito não é muito diferente não, mas tá sendo bacana. É que eu nunca vi sobre, assim, esses medidores, esses sensores, eu não sabia como funcionava direito, né, mas... E agora você vai parar de falar sensor. Então você vai falar, não, aquele é um PT100, aquilo ali é uma placa de orifício, aquele é um tubo de pitot. Né? Porque todo mundo fala, como é que faz? É um sensor. É um sensor. Não, você é engenheiro, você é um engenheiro federal, inclusive, né? Então o engenheiro federal vai falar, não, peraí, aquilo é uma placa de orifício. Aí você fala assim, o cara sabe o que tá falando. E aí a gente vai esquematizando. É igual eu falei, não é objetivo do curso a gente ficar pegando cálculo mecânico para transformar. Não, isso aí, nossa senhora, isso aí tem livros que ensinam a fazer esse negócio aí. Não, o objetivo é você entender uma gama de dispositivos de captação, como é que o cara imaginou aquilo ali e tal, e aí depois a gente vai tacar aquilo ali em microcontrolador, esse que é o objetivo da matéria. Então, aí, SAPEC, daqui a pouco vocês estão montando medidor de temperatura, de pressão aí, e é tudo seguindo o princípio básico, assim, eu tenho que achar uma diferença de potencial. Então é isso aqui. Não, eu tenho que jogar numa ponte de Winston. Então fala, pronto, aí vocês seguem a vida de vocês com certeza.